A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, em todo o país, capitais, cidades, interiores, aldeia, município e vila, sobre os quatro cantos desta face desta terra, todos os queridos irmãos em Cristo, que são escolhidos por Deus, comprados pelo sangue de Cristo, e que tem certeza que o seu nome já está escrito no livro da vida. E cremos realmente no Deus que nós servimos. É um Deus vivo, é um Deus santo, é um Deus puro e um Deus fiel. E Ele está sempre com seus braços abertos para salvar, para perdoar pecado, para purificar, para santificar. E escreveu o nome do homem no livro da vida. Quando fala em homem, fala-se em mulheres. E nós vemos que Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele ainda ama o homem pecador. Ele ainda perdoa, Ele ainda salva, Ele ainda cura e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deus é o Deus de maravilha, Deus que sara. Meus prezados irmãos em Cristo Jesus, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nós vamos agora ler uma palavra que está escrito em Gênesis, capítulo 3, e versículo 1, que nos diz em diante, que nos diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. A palavra de Deus nos fala dessa maneira. E então a serpente disse à mulher: certamente morrerá. Nós vemos esta palavra tão maravilhosa, uma palavra que vem nos orientar do que nós façamos, das coisas que façamos e das coisas que não praticamos. Então, não há dúvida, irmão, que quando Deus ele fez os céus, fez a terra, e criou os mares, os rios, água na terra, os animais, né? E ele olhando para o Filho, o Espírito Santo, disse: olha, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A imagem de Deus é uma imagem santa. A semelhança de Deus é uma semelhança pura. Então ele fez o homem como a sua imagem, a sua semelhança. E ao término de fazer o homem, ele olha para o homem e disse: é bom que o homem não vive sem mulher. E Deus fez que o homem dormisse, e de seu sono profundo ele tirou da sua costela e formou uma mulher. E deu para Adão a sua companheira. E a Bíblia é bem clara quando ela nos fala, a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, amigos, ouvintes, que quando a serpente era mais astúcia, quer dizer, vamos dizer assim, ela era mais sábia de que todos os animais que existiam dentro do jardim do Éden. E nós vemos que esta serpente, ela era astúcia do próprio Satanás, do capeta, do inferno, que ele vive no mundo
enganando as pessoas. A Bíblia é bem clara quando ela nos fala que o Satanás, a própria serpente, ele veio para roubar, matar e destruir o homem, a mulher, os jovens, a jovem, a adolescente, crianças. Ele veio para isso. A função dele na terra é para roubar, matar e destruir as pessoas, para que as pessoas não venham ter o conhecimento do Deus, o Todo-Poderoso. Que é bem previsto que nós ouvimos e vemos que muitas pessoas abrem a sua própria boca e dizem que não existe Deus. E muitos dizem, eu creio em Deus, mas só da boca para fora. Se realmente o homem, todos os que dizem que crerem em Deus, eles aceitariam Jesus como seu Salvador. Mas a palavra crer em Deus, muitas vezes sai da boca do homem em vão. Né? Porque a Bíblia é bem clara quando ela nos fala que do coração é que a boca fala. Quando o coração está cheio, a boca fala. Então, se alguém que tem algo de bom dentro do seu coração, ele fala. Mas aqueles que têm coisas má, coisas ruins nos seus corações, eles falam das coisas má. E a Bíblia é bem clara quando nos fala que quando a serpente se apresentou à mulher, a Eva, e disse para ela, é bem verdade que Deus falou para vocês que não pode comer deste fruto? E realmente a mulher, ela falou para a serpente. Realmente Deus nos fala para que nós comamos de todas as árvores, quer dizer, todos os frutos que há no jardim. Mas essa que está no meio do paraíso, desta nós não podemos tocar e nem comer. Porque se nós tocar ou comer, verdadeiramente nós morreremos. E a Bíblia é bem clara quando nos diz que a serpente, ela não usou de si próprio, mas ela usou a palavra de Deus. Ela usou a palavra de Deus. E o que quer dizer com isso, meu irmão? O que eu quero dizer, irmão, é que muitas pessoas que dizem seres crentes que está no meio de nós, da igreja de Deus, eles pronunciam a palavra para que venha enganar as pessoas. Nós vimos que no tempo, em 97, na capital de São Luís do Maranhão, nós fomos a um congresso, um congresso da juventude, e lá a igreja convidou um pregador para pregoar o evangelho do papai. E este pregador estava pregando numa noite, e ele falou desta maneira: meus irmãos, igreja de Deus, a política brasileira, ela quer invadir a igreja de Deus. Presta atenção. A política brasileira, ela quer invadir a igreja de Deus. E fala a igreja que vai ajudar a igreja. Mas o pregador falou desta maneira: é mentira de todos os que levam essas palavras para a igreja. Sabe por quê? Porque eles querem defender a sua conta bancária, os seus bolsos financeiros. Mas a igreja de Deus, quem ajuda ela é o próprio Deus. É o Deus que salvou, é um Deus que escolheu, é o Deus que purificou, é o Deus que o santificou, e é o próprio Deus que escreveste o nome dela no livro da vida. Então ele falou estas palavras, irmão. E nós vemos no dia de hoje, no meio de nós, da igreja de Deus, nós vemos que tem homens, mulheres se levantando no meio da igreja de Deus, querendo enganar a igreja. Está querendo enganar a igreja. Eles querem levantar um partido político dentro da igreja de Deus. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, igreja de Jesus, abra os vossos olhos espiritual, abra os seus ouvidos
espiritual, para que você não venha a ser enganado pelos lobos devoradores que vivem no meio de nós. E é bíblico. A palavra de Deus nos fala desta maneira, que nos últimos tempos surgirão os lobos vestidos de ovelha, para que venha enganar a igreja de Deus. Mas não engana não, irmão. Porque existe os verdadeiros adoradores que adoram Jesus em espírito e em verdade na igreja. Que não se contamina com estes tipos de recursos que eles ficam falando desta maneira. Então existem essas pessoas. Sabe de onde que surge esses tipos de pessoas? É no meio dos grandes de dentro da igreja de Deus. Que diz a seres ministro do evangelho. Que diz a seres presidente de igreja. Mas o presidente da igreja é o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se Deus levanta o homem e ponha para tomar de conta de uma igreja, vamos dizer assim, ele levanta um homem, unge o homem como pastor,